Hipnose. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre essa técnica, mas talvez não sabe que essa técnica está sendo muito utilizada para tratamentos e para uso de cirurgias dentárias. Essas sessões para tratamento com técnicas de hipnose têm objetivos de superar, controlar, amenizar ou solucionar problemas, limitações, vícios e doenças e incômodos relatados pelos clientes. Atualmente, é a única ferramenta conhecida que seja confiável e viável para que se consiga afastar ou anular o senso crítico nos pensamentos do cliente, a fim de que seja possível, através da intermediação e intervenção do hipnólogo, o acesso a pensamentos, receitos e vivências existentes na memória inconsciente do cliente de forma adequada e segura, sempre preservando seus valores, crenças, vontades, índole e o seu caráter. Os especialistas convidados do programa hoje é o hipnólogo Thiago Corradi, com diversas formações, especializações na área de hipnose, e o dentista cirurgião Dr. Ricardo Martins, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e que há quase 20 anos trabalha com a hipnose para realizar cirurgias dentárias. Eu gostaria de agradecer a presença do hipnólogo Thiago Corradi e também do dentista Dr. Renato Martins aqui no nosso estúdio. Eles que aceitaram o convite de estar aqui e apresentar algo diferente, algo novo que realmente pode ajudar muito aquelas pessoas, principalmente as que têm pânico, muitas vezes sofrem muito por algum tratamento odontológico. É um tema muito interessante porque, apesar dos avanços aí da tecnologia, nós sabemos que as anestesias estão cada vez mais potentes, usando cada vez menos anestésicos. A odontologia já usa algum tipo de sedativo, um óxido nitroso que realmente ajuda, colabora muito, mas mesmo assim alguns pacientes não conseguem efetuar um tratamento, não conseguem ter um tratamento realmente realizado pelo pânico, pelo medo e muitas vezes até pela própria dor que sentem durante o ato operatório. Thiago, como que é isso? Como que a hipnose entra nisso? Na odontologia, a hipnose vem atuar com muita eficácia com relação aos pacientes atendidos, porque a grande vilã, na verdade, dessas fobias, desses traumas é a ansiedade, né? E a hipnose, apesar de ser um mito considerado por muitas pessoas um poder de uma pessoa sobre outra, não, na verdade ela é científica, é um estado natural do ser humano e desde os remotos princípios aí das civilizações, no Egito, por exemplo, ela já era utilizada há 2000 anos antes de Cristo. E ao longo do tempo ela foi se aperfeiçoando, muitos médicos, muitos dentistas do passado também foram, vamos dizer assim, caçados pela própria medicina, pela própria Igreja Católica na época, por acreditarem ser atos diabólicos, atos místicos. Mas não, até nessa última segunda-feira tivemos aí uma grande notícia que o SUS reconheceu aí a hipnoterapia como prática integrativa. Então, isso é uma grande notícia para as pessoas que têm problemas, inclusive com a odontologia. Pois desde pequenos nós ouvimos aquele motorzinho, a sala de espera terrível, né? E você sabe que você vai entrar numa sala para provavelmente sentir algum tipo de dor, né? Então, como nós não temos como mensurar essa dor, que cada um tem uma dor específica, onde a pior dor é aquela que a própria pessoa sente, né? Se você perguntar para alguém qual é a pior dor, alguém vai dizer é uma cólica de rim, é um dente com um nervo exposto, inflamado. Não, a pior dor é aquela que você sente, né? Certo. Então a hipnose serve para, primeiro, fazer com que a pessoa tenha o controle nessa ansiedade, ter o domínio da sua respiração, dos seus batimentos cardíacos, e ela pode ser utilizada em vários aspectos dentro da odontologia, inclusive. E você, Renato? Hoje em dia a odontologia avançou tanto na parte de anestesia, cada vez anestésicos mais potentes, com menores doses,
até esse óxido nitroso que põe o pessoal para relaxar. Além de tudo isso, você ainda achou que valeria a pena investir nessa parte de hipnoterapia associada a todas essas outras técnicas que você já usava? Sim, é isso aí. A odontologia sempre tem buscado meios de contornar esse desconforto que os pacientes relatam. Existe sedação química, que tem um monte de inconveniente. Por exemplo, o paciente que vai dirigindo, a gente fica impossibilitado de usar isso, porque o paciente tem que voltar para casa dirigindo. O óxido nitroso tem algumas limitações em relação à forma como é administrado, porque se usa uma máscara no nariz do paciente, que inviabiliza a gente mexer nessa região com a liberdade que a gente precisava. Eu conheço o Thiago há muito tempo, a gente experimentou isso junto na clínica, fazendo uma cirurgia de colocação de implante há uns 5 anos atrás, e a gente percebeu que a logística da hipnose dentro do consultório odontológico facilita muito a gente, o procedimento. O paciente acabou a cirurgia, pode pegar seu carro, ir embora para casa dirigindo, sem problema nenhum, coisa que com os outros a gente tinha algumas limitações. Certo. Tempos depois, por exemplo, você acabou a cirurgia, você está sob efeito da hipnose, você saiu desse efeito da hipnose, a dor não volta automaticamente? Por incrível que pareça, as pessoas não reclamam. Inclusive, a cirurgia que o pessoal da televisão aqui filmou na faculdade com a gente, a pessoa não tomou analgésico algum, entendeu? Não tomou nada, não teve uma dor. Mas isso vocês já programam essa pessoa durante a hipnose para que no pós-operatório não sinta nada? Sim, e durante a cirurgia algumas programações são feitas também. Por exemplo, a gente consegue reduzir um pouquinho o nível de salivação, o nível de sangramento, coisas que facilitam o ato ali na hora. Certo. Vocês, quando estão trabalhando em cima desse paciente, vocês trabalham conjuntamente ou o Thiago separadamente hipnotiza e depois você entra? E depois que eu fiz o curso com o Thiago, eu comecei a atender alguns pacientes com a hipnose. Só que, por exemplo, hoje o dia a dia da gente é muito corrido, são muitos pacientes, então a gente resolveu agregar o Thiago para fazer a parte dele, entendeu? Então, quando é o paciente que eu já fiz a hipnose antes, é fácil de se conseguir o estado hipnótico no paciente, a gente faz rapidamente ali. Agora, quando é pacientes novos, que a gente identifica, eu encaminho para o Thiago e vice-versa, e a gente faz o trabalho em conjunto. E como você avalia e como você utiliza essas técnicas, Thiago? É assim, varia muito de cliente para cliente, de paciente para paciente. Às vezes o Dr. Renato me encaminha um paciente que tem muitos problemas, né? Na verdade, o problema principal nele não é nem a dentição ou cuidar a parte odontológica. Realmente ele tem um trauma, uma fobia, que realmente limita ele até de entrar no consultório, ou de pensar que vai tomar uma anestesia, ou de pensar que vai acontecer alguma dor com ele, né? Então esse cliente ele é tratado realmente a parte psicológica dele, dentro da hipnoterapia, tá? Quebrando crenças limitantes, fazendo com que ele realize a sua auto-hipnose, que é um condicionamento próprio, porque toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Então, quando ele tem esse controle, essa condição de realmente chegar ao consultório mais tranquilo, com a sua pressão estabilizada, a gente vai, marca a cirurgia ou o procedimento e atuamos em conjunto quando é uma cirurgia de grande porte, né? Quando é uma de pequeno porte, como o Dr. Renato falou, ele mesmo atua. E com relação a não sentir a dor após o procedimento, é realizado um condicionamento. A partir do momento que o cliente aceita o tratamento, aceita a hipnoterapia, aceita que tem um problema, ele, vamos dizer assim, ele abre uma porta de confiança, que a gente chama de um rapport com o terapeuta, e essa permissão dele faz com que a gente consiga acessar o inconsciente dele e programar essas atividades, como uma anestesia, como uma analgesia, como uma diminuição dos batimentos cardíacos, como uma diminuição da pressão para estabilização, e o pós-cirúrgico para que se mantenha a anestesia, a analgesia. Porém, o importante é sempre destacar que nunca nós podemos ocultar uma dor, né? Desde que não se saiba a causa, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que saber exatamente o que se está fazendo. Se é um procedimento odontológico, o Dr. Renato orienta, fala, ó, aí tem que ser dessa forma.
atue dessa forma ou dessa outra forma, tá? Mas pessoas que procuram, você consegue tirar uma dor de cabeça, uma enxaqueca? Qual que é o primeiro procedimento? Você tem algum exame feito com um neurologista? Você tem alguma tomografia? Você sabe que você não tem nada? Porque se não trouxer um respaldo ou uma indicação, não tem como. Você estaria mascarando uma dor e automaticamente contribuindo para um agrave na doença da pessoa, na problemática, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Qualquer pessoa, Tiago, pode se submeter a um tratamento de hipnoterapia? Sim, com algumas ressalvas. É importante destacar que pessoas com problemas de demência, demenciais, pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, pessoas que têm algum tipo de cardiopatia grave, né? Pessoas que estejam sob o efeito de drogas ou algum outro tipo de substância, não tem como realizar esse tipo de procedimento. Em alguns casos muito perigoso, somente com acompanhamento num hospital, por exemplo, uma pessoa com uma cardiopatia grave, um cardiologista junto, dentro de um hospital, dentro de um lugar que esteja equipado para esse tipo de procedimento. Agora, em outros casos, como esquizofrenia, como uma demência, a pessoa não tem a cognição para entender o procedimento. Então não tem como você estar atuando, assim como crianças, que a gente tem que ter aí no mínimo 5, 6 anos para que ela compreenda o que está sendo feito e assim vá acompanhando o procedimento e ela consiga entrar nesse estado de hipnose, né, que é o transe da hipnose. Certo. Todos os procedimentos, Renato, que você utilizou a hipnose, o resultado foi muito bom. Foi muito bom. Facilitou demais, muito mesmo. E você acredita que se você não tivesse realizado esta cirurgia com hipnose, você teria tido uma dificuldade muito maior? Sim, antes da gente usar a hipnose, a gente lançava a mão dos sedativos, do próprio óxido nitroso, e a gente tinha que lidar, por exemplo, houveram alguns procedimentos que a gente trazia o anestesista para dentro do consultório. Por exemplo, cirurgias que a gente começava a fazer, tipo 1h da tarde, que ia ficar até às 7 horas da noite, o anestesista ficava lá. Entendeu? Controlando a sedação do paciente para a gente. Só que isso tem um monte de desvantagens, né? Certo. Nesses casos onde os pacientes se submetem a esse tipo de tratamento, existem alguns pacientes que resistem a isso? Não conseguem vocês realizarem um tratamento nesse paciente porque ele ele é resistente à hipnoterapia? É assim que acontece. Como há muitos mitos ainda, a maioria das pessoas ainda acredita realmente que ou vai falar o que não quer, ou vai ficar sobre o poder do hipnólogo, ou vai revelar algum segredo, ou vai ficar preso em algum lugar que não se sabe onde, no passado, ou em algum problema. Então realmente esse bloqueio existe, mas pela própria sequência da história, né? Mas quando ocorre esse tipo de problemática, por exemplo, no consultório do Dr. Renato, ele já encaminha para mim que atendo particularmente esta pessoa para quebrar essas crenças, para informar que ela sempre está no comando daquele tratamento, a qualquer momento ela pode interagir. Muitas pessoas acreditam que a hipnose é dormir, na verdade é muito pelo contrário. A onda cerebral, na verdade, é muito mais próxima da vigília do que do sono. Então é o contrário, a pessoa não dorme, a pessoa sabe tudo o que ocorre ao redor, e interage se for necessário, só que a interação dela, no caso de uma cirurgia, que ela precisa interagir em alguma forma, avaliar ou indicar alguma coisa, ou quiser falar alguma coisa, ela vai ficar lenta. Então se você pedir para ela sinalizar, por exemplo, como tá tudo bem, levanta o seu dedo se estiver tudo bem. Então a resposta dela vai ser um pouco lenta para chegar nessa resposta, porque ela, na verdade, ela está totalmente concentrada e focada no objetivo dela. Porque a hipnose nada mais é do que você focar num objetivo, uma concentração absoluta, conseguir que o seu senso crítico seja afastado, porque é o senso crítico que não deixa a gente, por exemplo, vou te dar um corte e você não sente a dor. Não, o senso crítico vai dizer, isso é impossível. A partir do momento que você acessa o inconsciente da pessoa e programa isso, porque ela se permitiu fazer isso, quando essa ordem ou esse comando é disparado,
se torna verídico. A anestesia se faz, o procedimento acontece. Certo. Renato, você é professor de uma faculdade de odontologia. Você levou esse tipo de técnica para a faculdade? Como os alunos receberam isso? Levamos para a faculdade, os alunos reagiram muito bem. Tanto é que convidaram o Tiago para ministrar essas aulas, inclusive no país de origem deles. E também tudo isso deu origem ao interesse da faculdade em se montar um curso disso voltado para os dentistas. Entendeu? Que na verdade não seria só para dentista, porque como o Tiago falou, a habilitação nas técnicas de hipnose, ela está aberta a qualquer área. O Conselho Regional de Odontologia, como vê a hipnose associada à odontologia? Isso já está regulamentado hoje pelo Conselho de Odontologia, entendeu? Tem uma portaria, tá tudo com portaria já, e as únicas coisas é que existem algumas exigências em relação à duração do curso, para capacitar o aluno, mas está tudo formalizado já. Desde 2008, o Conselho da Odontologia já regulamentou, vamos dizer assim. Foi a medicina, a odontologia, a fisioterapia, depois a terapia ocupacional, a fisioterapia. É a mesma regulamentação em relação ao óxido nitroso. Tiago, em outras áreas, qual é a atuação da hipnoterapia? A hipnoterapia é muito eficaz em qualquer problema psicológico. Então, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma fobia. Tem gente que, ao ver um sangue, desmaia. Tem gente que, ao ver uma barata, desmaia. Tem gente que não consegue sair da cama por uma depressão profunda, né? Tem gente que não consegue se concentrar no estudo. Tem gente que não consegue passar num concurso público, estuda 4, 5 anos, chega na hora da prova, não se lembra de nada, né? Então não é despreparo, na verdade é um despreparo do corpo, da mente. Porque a partir do momento que a ansiedade se eleva, o seu consciente diminui. Então você tem menos ideia do que está acontecendo na realidade. Então ele bloqueia o seu conhecimento. Então através da hipnoterapia a gente consegue fazer com que isso seja deixado de lado. Então a pessoa consegue se controlar, realizar uma auto-hipnose, vai chegar numa prova bem, vai chegar numa cirurgia preparado, vai conseguir tirar uma carta de motorista, que muitas pessoas sentam na cadeira do motorista e travam, né? Ou às vezes por um acidente que tenha sofrido, dá um trauma. Muito utilizado também atualmente em problemáticas de abusos infantis. Então a pessoa tem 40, 50, 60 anos, mas na infância sofreu abuso. Então tem essa problemática desde sempre, né? Então muitos casamentos são rompidos por uma problemática dessa, e a hipnose é muito eficaz e muito rápida para tratar desses assuntos, né? E importante, de uma forma não investigativa, que é o principal. Certo. Renato, nesses anos todos aí que vocês estão juntos, você já teve algum caso inusitado do paciente levantar no meio da cirurgia, mesmo hipnotizado, e ir embora? Não, o que acontece às vezes é o paciente, por exemplo, se o paciente tiver alguma coisa que desvia a concentração dele, ele tenta voltar, entendeu? Então a gente... Aconteceu inclusive isso durante a cirurgia que a gente fez com o paciente na faculdade, por causa do aglomerado de pessoas que quiseram assistir o procedimento. Então o paciente... Mas aí o Tiago interviu e o paciente retornou ao estado. Certo. E você, Tiago, teve algum caso? Não, até o momento não. E pretendo também não ter, né? Mas a hipnose tem esse inconveniente que é o seguinte. A partir do momento que ela entrou numa concentração focada e entrou no estado da hipnose, praticamente impossível de ela sair no meio de uma cirurgia, no meio de um condicionamento. Por quê? Se ela tiver algum inconveniente, ela já não vai nem entrar nesse estado do transe, né? Então, se ela tiver muito frio, tiver muito calor, se ela tiver com vontade de ir ao banheiro, se ela achar o perfume de alguém que a incomode, ela não vai conseguir se concentrar porque alguma coisa externa está incomodando, né? Então, a partir do momento que ela se concentrou e abriu essa porta de que estou preparado para esse transe, automaticamente ela entra. Até porque é uma auto-hipnose, né? O hipnólogo é um intermediário desse estado, né? Então, a partir do momento que ela conseguiu entrar nessa frequência cerebral, ela está ao comando do hipnólogo, no caso, né? Inclusive, a gente consegue fazer uma audição seletiva. Então, ela só escuta a minha voz, a voz do Dr. Renato. A gente condiciona que quanto mais barulho estiver ao redor
mais ela vai relaxar, até para não ter esse inconveniente. No caso de uma cirurgia, um assistente bate a mão derruba nas ferramentas lá e derruba. A pessoa automaticamente iria despertar. Não, ela automaticamente aprofunda ainda mais o transe dela. Né? Certo. Então é totalmente tranquilo e prazeroso, porque tem uma estimativa que a cada 20 minutos nesse estado de hipnose equivaleria aí a 8 horas de sono fisiológico bem dormidos. Então é um estado bem... Eu imagino as várias vantagens e realmente a importância desse tipo de acompanhamento e tratamento associado à odontologia. Porque eu acho difícil quem não tenha medo de ir ao dentista. A hora que você lembra daquele barulhinho, você já arrepia. E tem muitas pessoas que realmente têm uma fobia muito grande, não conseguem sentar na cadeira de um dentista, a pessoa já começa a ter paúra, suar frio, ficar pálida, e realmente pode ser lá de trás, como o Tiago falou, desde a época que... eu sou de uma época que na escola tinha dentista. Exato. Nós estudávamos em escola pública, tinha um dentista lá na escola pública. Então, realmente, isso daí acaba trazendo uma paúra, um mal-estar muito grande. E a associação dessa hipnoterapia, acredito que seja para melhorar e melhora muito mesmo. Porém, não são todos os casos que precisam desta associação. Realmente, aqueles casos mais importantes, severos ou mais gritantes é que vocês acabam usando. Sim. Certo? Eu gostaria que você deixasse, Renato, uma mensagem para o nosso telespectador a respeito da hipnoterapia e odontologia. Sim, eu falo da hipnoterapia para minha profissão, entendeu? Que veio ajudar muito. Mas o leque de onde a hipnoterapia pode agir é vastíssimo, entendeu? Então, se vocês perguntarem para o Tiago que tipo de atendimento ele faz hoje com a hipnose, vocês vão ouvir coisas que vocês nem imaginam, entendeu? Porque é muito vasto. Mas para odontologia, recomendo e só tivemos experiências boas até agora. E o Tiago? Bom, eu sou suspeito para recomendar, né? Mas enfim, que todos procurem. Se tiver dúvidas, vai no famoso Google acadêmico, vai nos sites de busca, procurem sobre a hipnose, tirem as suas dúvidas. Nós temos canais abertos aí na rede social, no Instagram, Facebook, temos página, temos clínica, tem a clínica do Dr. Renato, que podem tirar as dúvidas aí, se é verdade, se não é, se funciona, se não funciona, porque só traz benefícios. Hoje, aí assuntos como emagrecimento, balões intragástricos, a gente consegue fazer os procedimentos através da hipnoterapia, simular a cirurgia do balão intragástrico na pessoa, com efeitos aí surpreendentes, doenças autoimunes, gagueira, vícios, pessoas com dependência química, tabagismo e drogas, outros tipos de drogas, alcoolismo, enfim. Garanto que a pessoa não vai se arrepender. Só traz benefícios. Os malefícios que a gente conhece até agora não tem nenhum. Legal. Eu gostaria muito de agradecer então a presença do Dr. Renato e Tiago, que realmente esclareceram aí um tema muito importante, muito interessante e que realmente para a gente é uma coisa até mística ainda. Mas se você se aprofundar um pouco mais, quiser saber um pouco mais, tenho certeza que você vai ver a importância deste tipo de tratamento associado à hipnoterapia. Eu até digo que na minha área é tão rápida a cirurgia que não dá tempo do hipnólogo, hipnoterapeuta entrar para atuar, porque as cirurgias de oftalmologia são bem rápidas. Sim. E hoje a gente usa colírio como anestesia. Sim. Deixou de usar a injeção há muito tempo. Então, mas seria bacana fazer uma intervenção dessa maneira, nem usar colírio e ver se realmente funciona na parte de oftalmologia também. Apesar de ser cirurgias rápidas, o olho é uma coisa muito sensível, né? E você conseguir fazer uma cirurgia sem colírio, é minimamente invasivo o colírio, realmente para o nosso sistema sanguíneo, ele pouco interfere, é muito local, única e exclusivamente local. Mas seria legal a gente um dia combinar e ver esse tipo de atuação aí da hipnose nesses pacientes que vão submeter a uma cirurgia oftalmológica.
Eu gostaria mais uma vez de agradecê-los. Nós que agradecemos. E deixar aqui para o nosso telespectador que, se restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar, tanto o Dr. Renato quanto o Tiago terão o maior prazer em respondê-las. E convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.